sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Muito boa tarde para todos nós. Estamos chegando para mais um TV Sintese. Vamos começar o programa de hoje contando para você que na última quarta-feira, dia 24 de março, os trabalhadores da educação em Sergipe paralisaram suas atividades e se uniram a outros trabalhadores em uma caminhada contra a reforma da Previdência, pelo reajuste do piso e retomada da carreira do magistério. A concentração foi, como já está virando praxe, na Praça da Bandeira. E nós estivemos lá e vamos mostrar para você tudo o que aconteceu. Roda a matéria. Então, hoje, durante essa semana toda, de 22 a 26, é a 20ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública. E no momento em que um direito tão importante dos trabalhadores e trabalhadoras e do magistério, dos professores, está correndo sério risco, que é o direito à aposentadoria, o dia 24 de abril tem sido convocado nacionalmente como um dia de luta e resistência contra essa reforma da Previdência. Hoje é um grande dia, aqui puxado inclusive pelo Sintese, onde todos os 75 municípios estão paralisados por uma atividade, sim, que é essa grande caminhada em defesa da educação e promoção do direito de escola pública. E além disso também, nós estamos hoje também protestando contra a reforma da Previdência, que nós estamos aqui, que nós professores, em especial as nossas professoras, serão especialmente prejudicadas. Veja, o recado que eu passo é o seguinte: leiam o projeto de lei, porque o que o governo tenta transmitir na propaganda institucional como nova Previdência, na verdade é o fim da Previdência. A Previdência ela tem um objetivo central que é a proteção social, é a proteção do trabalhador, tanto em problemas que ele vem a ter de adoecimento ou na aposentadoria na velhice. O que o governo está propondo com esse projeto de reforma da Previdência é destruir esses pilares, que é extremamente importante para proteger o trabalhador, tanto no ambiente de trabalho, durante o tempo que ele está trabalhando, quanto quando ele vier aposentar durante a velhice. Leiam, se informe, porque esse projeto ele é extremamente danoso para o conjunto dos trabalhadores. Nenhum trabalhador vai ficar de fora das maldades que estão postas dentro desse projeto, à exceção das Forças Armadas, que além de beneficiar, diferenciar os militares dos demais trabalhadores, o governo está dando um abono, um aumento salarial, uma reestruturação de carreira ainda maior para os militares. Ou seja, com exceção das Forças Armadas, todos os trabalhadores brasileiros serão fortemente prejudicados, do campo e da cidade. Pois é, e a luta continua em defesa da sua aposentadoria e contra a reforma da Previdência. Veja o que tem a dizer para você hoje o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Hoje iremos continuar falando da reforma da Previdência. As grandes perguntas são feitas quando se fala em reforma da Previdência são: realmente existe déficit na Previdência? A reforma da Previdência realmente é necessária? Para tentar responder estas perguntas, irei utilizar como fonte de informação o relatório final da CPI do Senado, que no ano de 2017 investigou a contabilidade da Previdência Social. O relatório da CPI do Senado afirmou que, de um lado, o governo federal apresenta, já há vários anos, um resultado negativo, tanto para a Previdência Social como para o conjunto da Seguridade Social. Em contraposição, especialistas de diversas entidades, em especial a Anfip, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, apresentam um resultado positivo para o balanço da Seguridade Social, ao menos até o exercício de 2015. Para o governo federal, tomando como base o balanço da Seguridade Social, publicado em março de 2017, existe um déficit de 2.254 bilhões para o conjunto da Seguridade Social, resultando de uma receita de 613 bilhões e de uma despesa de 871 bilhões. Já para a Anfip, não obstante o cenário adverso, a Seguridade Social apresentou resultado positivo em 2015, apesar da profunda crise econômica sob o efeito da desoneração concedida no passado. Segundo as contas apresentadas, apesar das quedas de receita na arrecadação,
o orçamento da Seguridade Social em 2015 apresentou um resultado positivo de 11,2 bilhões. Ocorre que, segundo a metodologia e os dados apurados pela Anfip, a Seguridade Social apresentou em 2016 um resultado negativo de 58 bilhões, ou seja, o superávit verificado em 2015 converteu em déficit em 2016. Bem, o que temos, sem sombra de dúvida, é uma profunda divergência em relação às contas na Previdência. Assim, o melhor caminho, antes de realizar a reforma, seria entender a sua real situação fiscal e tentar corrigir as suas falhas. Mas onde estariam estas falhas? Nas renúncias de receita na Seguridade, na desvinculação de receitas da União, a famosa DRU, na sonegação fiscal e inadimplência, nas fraudes e erros na concessão de benefícios. Para vários especialistas, bastariam corrigir os pontos anteriormente citados para acabar com o déficit atual na Previdência Social. Mas o governo federal pensa diferente. Ele não quer corrigir os erros e falhas no atual modelo. Ele quer acabar com o modelo atual e construir um outro, menor, que garanta o mínimo de proteção social possível. Ou seja, que garanta apenas o salário mínimo para a aposentadoria. O governo, na verdade, acha que no Brasil se gasta muito com previdência e é necessário acabar com isso. Bem, diante desse cenário, não resta outra alternativa aos trabalhadores brasileiros, senão lutar contra a reforma da Previdência, pois o governo federal não quer corrigir as falhas existentes no atual modelo, e sim quer acabar com o modelo e construir outro. Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Vamos continuar falando sobre direito. O julgamento da ação do reajuste do piso de 2016, que seria realizado no dia 4 de abril, foi retirado de pauta e remarcado para o dia 25, quinta-feira passada. Será que dessa vez a ação foi julgada? Vamos acompanhar a vigília que o Sintese promoveu em frente ao Tribunal de Justiça. Infelizmente não foi votado mais uma vez o processo do piso de 2016. O relator, diante da surpresa que o Estado argumentou uma inconstitucionalidade na Lei 250, ele optou por retirar de pauta para melhor apreciar essa questão da inconstitucionalidade, a fim de não trazer nenhum prejuízo ao processo. Nós vamos aguardar, então, ser marcado um novo julgamento para que, efetivamente, a gente tenha uma solução definitiva, pelo menos no âmbito do Estado de Sergipe, acerca dessa questão do piso de 2016. Olha, eu avalio da seguinte forma: tem uma vontade deliberada do Estado de prorrogar o julgamento do processo e, ao meu ver, tem um temor do Tribunal de Justiça de julgar. Aí, assim, uma vontade deliberada de prorrogar com o temor de julgar está fazendo com que haja constantes adiamentos, né? A gente espera que isso não se demore muito tempo, porque o Sintese tem total certeza de que os professores têm razão no processo, que a gente tem direito a ter piso na carreira. Inclusive, a lei que o procurador do Estado alegou hoje que era inconstitucional, e foi o dado novo, o fato novo que surgiu no julgamento, essa mesma lei nós negociamos com os secretários de Estado, com a presença da Procuradoria-Geral do Estado, item por item, artigo por artigo. Portanto, naquele período, toda a lei era constitucional. Hoje, por um artifício, né, a PGE diz que a mesma lei que eles disseram que era constitucional, hoje não é mais. Quais são os próximos passos para a luta? Olha, a gente vai estar aguardando, como é uma ação jurídica, nós vamos aguardar o correr do processo, porque vai ainda para o Ministério Público, retorna aqui, e vamos ficar atentos e convocar a categoria para as novas ações. Pois é, mas não podemos desanimar. Como disse Martin Luther King, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje.
mas continue em frente de qualquer jeito. E nós continuaremos a seguir em frente, na luta por nossos direitos, porque a luta faz a lei. Você por acaso sabe quem foi Manuel Bonfim? Segundo Darcy Ribeiro, Manuel Bonfim foi um dos pensadores mais originais da América Latina. Pois é, e você sabia que ele é sergipano? Aí você deve estar me perguntando, por que falar em Manuel Bonfim? E eu te respondo com outra pergunta, por que não falar em Manuel Bonfim? Muito bem, vamos juntos encontrar a resposta dessa pergunta, entrevistando agora o cineasta argentino-brasileiro Carlos Pronzatto. Boa tarde, Pronzatto, tudo bem? Boa tarde, Luana. Obrigado por argentino brasileiro. É luto para ser brasileiro. Tanto tempo aqui entre nós, né? Tem que claro. dar essa forcinha, esse título aí brasileiro para você. Sem esquecer as origens. Como, sim. Da mesma maneira que Manuel Bonfim nunca esqueceu as origens e dedicou o livro principal dele a Sergipe. Sim. Então vamos lá, vamos falar desse lançamento do seu documentário, né, que foi agora dia 23, na última terça-feira, aqui no Centro Cultural de Aracaju. Eu gostaria que você... o documentário chama Por que não se fala em Manuel Por que não Bonfim? se fala de Manuel Bonfim? Então, explica pra gente quem foi Manuel Bonfim. Então, Manuel Bonfim foi um sergipano, nascido aqui em Aracaju em 1868. Ele morreu no Rio de Janeiro em 1932. Estudou medicina na Bahia, não? Início de 1880 aproximadamente. Aí terminou o curso lá no Rio de Janeiro, se dedicou à medicina no início. Ele era filho de comerciantes daqui de Sergipe. Não se dedicou ao que o pai, a família queria, que era continuar essa carreira do comércio. E ele era uma pessoa inquieta, estudava outras possibilidades para a vida dele. E entrou na medicina. Depois largou a medicina lá no Rio e se dedicou à educação. Ele ter abandonado a medicina tem um fato importante. A filha dele estava doente, ele não conseguiu salvar ela e ele abandonou a medicina. Então é um fato bastante dramático. Mas ele tinha essa questão da educação. Ele achava que a educação era o principal elemento de transformação social. Ele bregou a vida toda por isso. Mas também se dedicou ao estudo em outras áreas, por exemplo, a psicologia. Ele foi um dos iniciadores dos laboratórios psicológicos que foram estabelecidos aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, na década de 10 aproximadamente. Ele foi à França, onde ele estudou com os grandes nomes da época de psicologia, né? E foi uma encomenda do governo do Rio de Janeiro. Depois ele foi também uma espécie de secretário de educação, na época se chamava Instrução Pública, e chegou a ser deputado também, apenas um ano, em 1907. Mas, basicamente, ele é reconhecido pelos livros que ele escreveu, especialmente um chamado América Latina, Males de Origem, que é um livro que ele começou a escrever em 1903, na França, e foi publicado em 1905. É decir, é uma época onde tinha grandes publicações no Brasil, estava Os Sertões, de Euclides da Cunha, e outros tantos livros, né? Então ele é uma figura muito importante para a cultura, para o pensamento brasileiro, só que uma voz dissonante a tudo que se colocava na época, não? Então ele é um homem que se poderia dizer que era de esquerda, se bem que não está tão estabelecido isso nos pesquisadores, se ele era ou não era. Era mais que tudo um militante das causas sociais e um anti-imperialista da época, não? Na época que existia vingava aquela famosa frase da América para os americanos, da doutrina Monroe, né? Sim. Ele se opunha a isso, ele defendia o continente onde ele nasceu, né? Na época que Estados Unidos invadia países. Então ele era um representante dessas causas, digamos, nacionais, né? Sim. De alguma maneira um nacionalista também. Explica pra gente como é que foi a criação, o processo de criação desse documentário sobre Manuel Bonfim. Bom, eu tive conhecimento aqui em Sergipe. Eu vim aqui em 2011, se não me engano, a trabalhar sobre um outro sergipano, chamado José Calazans. Você vê que eu tenho um viés de trabalhar sobre sergipanos. Eu acho o Sergipe um estado, um celeiro de grandes pensadores, né? E artistas também, né?
Mas então eu estava trabalhando com José Calazans, que é um sergipano, um professor que também atuou muito na Bahia e atuou sobre o tema de Canudos, da Guerra de Canudos, e no folclore. Então, nesse período, estando aqui, tive quase um ano aqui em Sergipe, em Aracaju. Fazendo a pesquisa sobre Calazans, no caso. Sobre Calazans e já editando e montando o filme aqui no núcleo Orlando Vieira, né? Sim, eu tive um apoio na época da prefeitura e comecei a trabalhar esse filme. Inclusive, eu editei aqui o de Marighella, um documentário, porque em 2011 era o centenário de Marighella. Então eu aproveitei que já estava aqui com uma ilha de edição e tudo e fizemos o de Marighella, que é um filme que vai ter muita exibição esse ano, né? Que são 50 anos do assassinato de Marighella. Mas voltando ao tema, então, José Calazans era um sergipano, ele realmente não tinha Manuel Bonfim como foco, né? Mas aí comecei a escutar através de um professor chamado José Vieira, um professor de História da UNIT, hoje ele é vice-diretor da UFAO, e ele está no documentário, ele é um estudioso do Bonfim, e naquela época, antes, eles tinham lançado um livro com Antônio Bittencourt, que também é um pesquisador daqui, se não me engano, até vereador hoje, não sei. Sim, vereador. E entre eles dois tinham organizado um livro com depoimentos de muitos pesquisadores de Bonfim, sergipanos. Em 2005, esse livro é de 2005, quando se cumpriram 100 anos da publicação de América Latina, Males de Origem. Então, esse livro chegou nas minhas mãos, eu li esse livro e me impactou. Me impactou realmente esse resumo que tinha na minha frente, que eram vários pesquisadores falando de Manuel Bonfim. E aí comecei a pensar nisso e falamos com José Vieira naquele período, de fazermos um documentário. Ele me deu vários referências de pessoas, endereços, e comecei a procurar. Eu ia muito no Rio de Janeiro, São Paulo, fiz alguns primeiros contatos, mas não evoluiu naquele período. Tentei uma outra oportunidade, foi em 2018. O ano passado, claro, porque se comemoravam os 150 anos do nascimento de Manuel Bonfim, não é isso? Sim. Ele nasceu em 1868, 150 anos. Tentei alguns apoios, as pessoas estavam muito envolvidas nas eleições, então também não deu resultado. Mas eu comecei por minha conta, comecei a entrevistar algumas pessoas. No Rio, estava no Rio, entrevistei as pessoas que se dedicavam ao estudo de Bonfim, aquele que fez o primeiro livro sobre Bonfim, no ano 79, o Aloysio Acevedo, aí ele me indicou outras pessoas e fui compondo um elenco de entrevistados que poderiam dar conta da figura de Bonfim. Aí vim para Aracaju, na marra praticamente, sem apoio nenhum, e continuei fazendo essas entrevistas, que é o básico, não? Para a criação. Você tem que ter esse material, senão você não consegue depois organizar a narrativa. Então aqui foram entrevistas fantásticas com Terezinha Oliva, que é uma pesquisadora muito importante aqui, não? Que estuda também outras figuras importantes aracajuanas ou sergipanas, como Fausto Cardoso, né? O professor Fernando Sá, professor de História, também o Romero Venancio, não? Que é um professor muito dedicado às questões sociais, esses nomes são Claude Franklin. Claude Franklin também que escreveu sobre o lado da pesquisa infantil, do trabalho infantil de Manuel Bonfim. Ele é um dos fundadores do Tico Tico, não? Uma revista que foi a revista fundamental do público infanto-juvenil do Brasil durante quase 50 anos. Carlos, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Quero agradecer a você de casa também por mais um sábado com a gente. A você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceita.